Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês de novo. É uma grande alegria poder encontrar as pessoas queridas, revê-los. É com muito carinho que a gente faz isso. Hoje a gente trouxe aqui para vocês um tema que é muito falado no meio espírita, que é a reforma íntima. Só que assim, muita gente costuma falar, né? A teoria é interessante, mas como botar em prática? De que forma eu consigo atingir esse objetivo? Como é que eu consigo concluir isso em mim? Isso é um grande desafio, né? E as pessoas acham que isso é uma coisa muito difícil, porque não tem uma receita de bolo. Por toda a codificação espírita, você não vai achar nada escrito assim. Comece aqui, dê 3 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, proceda dessa forma aqui e ali, e você vai conseguir se reformar. Porque essa reforma, ela parte do que a gente tem construído em cada um de nós. E se a gente for parar para pensar que cada um de nós somos únicos, entendeu? Então, teremos que, primeiro, conhecer, fazer um levantamento para saber em que ponto a gente está. E a gente fala muito de reforma, porque é através desse recurso linguístico que a gente consegue transmitir o trabalho, que a gente consegue tentar com que as pessoas entendam o propósito. Reformar dá uma noção do trabalho que a gente precisa fazer em nós mesmos. Só que reforma a gente pode fazer de diversas formas, não é verdade? A gente vai reformar a casa e pode fazer uma reforma parcial, só num banheiro, só numa sala, entendeu? A gente pode fazer aquela reforma tipo maquiagem, que é uma reforma só aparente. Ou a gente pode reformar só a parte elétrica, só a parte hidráulica. E Haroldo Dutra Dias, ele quando fala de reforma íntima, ele fala que a reforma íntima é uma viagem de avião no qual, no meio da viagem, quando o avião está lá em cima, você precisa reformar. Então, assim, a vida continua e no decorrer da vida, no teu dia a dia do trabalho, no teu dia a dia com seus filhos, no teu dia a dia com seu convívio em casa com seu marido, a cada passo a vida vai continuar. E você vai ter que se reformar no meio dessa tarefa, no meio da vida. A vida não para que você consiga reformar. Quando a gente fala em reforma e a gente está numa casa, a gente pode falar assim, não, eu vou ficar 2, 3 meses na casa da mãe, num hotel, vou viajar, e a nossa reforma lá na nossa casa vai prosseguir, e aí a gente se livra do transtorno que é ter uma reforma dentro de casa. Entendeu? Porque quando a gente fala em reforma, a gente fala de problemas, a gente fala de mexer em muita coisa, entendeu? E vai sair muita coisa do lugar. E isso nem sempre é agradável. Então, quando a gente faz uma reforma que é íntima, a gente não tem essa opção. A gente precisa dar continuidade ao nosso dia a dia no trabalho, aos cuidados com os filhos, aos cuidados com o marido, ou com a esposa, ou com quem a gente convive, né, o nosso cuidado. A gente precisa continuar e, ao mesmo tempo, se reformar. Por isso que Haroldo faz essa metáfora do avião, né? Então, em pleno voo, você vai se reformando. Então, aquele avião ali em pleno voo vai sendo abastecido, vai sendo transformado, e é uma noção que a gente vai tendo da grandiosidade do trabalho que teremos conosco mesmo. E não adianta ninguém reformar pela gente. Só a gente conhece aqueles cantinhos mais íntimos, mais obscuros da nossa alma. E falando em alma, é importante, assim, vocês me perdoem por gentileza, que parece que a gente está
falando o óbvio, mas muitas das vezes é no óbvio que se esconde as maiores dificuldades, entendeu? Então, o que acontece? A reforma não é reforma do corpo. Para reformar o corpo, as pessoas fazem uma plásticazinha, né? Ajeita o olho, faz uma lipo, faz diversas coisas. Mas a gente não está falando em reformar o corpo. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente está objetivando reformar a parte mais íntima que a gente tem, que é o nosso espírito, a nossa alma. E para isso a gente precisa primeiro se enxergar como espírito, como alma. Muitas das vezes essa coisa que é tão óbvia se confunde. Então a sua reforma pode demorar várias existências. Não precisa iniciar nessa existência e terminar nessa existência. A gente está falando de espírito. E o espírito, ele não morre a cada existência, né? Ele transforma. O espírito é o que fica após a morte. E essa reforma, ela é tão profunda que ela reforma justamente essa parte, a parte mais íntima, a alma, o espírito que é reformado. Então, não tem por que ter pressa. Você faria correndo uma reforma de 3 meses em toda a parte elétrica, hidráulica, piso na sua casa? É difícil porque você sabe que é um tempo curto e que para você conseguir cumprir esse cronograma, muita dessa reforma não vai ser feita de forma adequada, entendeu? Então não tem por que correr com uma reforma tão importante que é a reforma de nós mesmos. O importante que a gente precisa focar é em fazer os processos de maneira adequada, sem pressa. Como a gente não morre com a morte do corpo, não tem por que correr. Muitas das vezes essa metáfora de reforma, ela serve para dar uma noção, mas não é totalmente adequada. A gente pode falar de educação. Educação do espírito, educação do sentimento, educação que a gente precisa para poder continuar a nossa evolução. É necessário que a gente aprenda, é necessário se educar. E essa educação é para viver o Evangelho. Muitas das vezes a gente estuda, a gente lê livros espíritas que vai falando sobre conduta, e ali, muitas das vezes, está falando não de forma específica, porque como eu já falei no início, cada um é único, então há necessidade de cada um olhar para dentro de si, para saber por onde começar e o que fazer. Entendeu? Há necessidade. Se você não está enxergando o que você vai reformar, não tem como reformar. Você não sabe o que é necessário para que a gente possa ter uma obra bem executada. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de si. Tem um livro chamado Ícaro Redimido. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? É um livro muito bom. Ele fala sobre as encarnações de Santos Dumont. Então, ele parece que pega 3 encarnações antes da encarnação dele como Santos Dumont, e ele vem trazendo a história de Santos Dumont. E entre uma e outra encarnação, o livro ele fala dos processos espirituais para que aquela experiência, com aquela vivência daquela existência, passa a ser arquivada em nosso espírito. Entendeu? Quais são os processos? Ele dá uma pincelada, mais ou menos. E é justamente ali que eu queria chegar. A gente cria hábitos durante toda uma existência. E muitas das vezes, esses hábitos que a gente cria em toda essa existência são baseados em
como é que eu vou te dizer, instintos, em sentimentos latentes dentro da gente, que acabam impulsionando a gente por uma ou outra direção, por decidir uma coisa ou outra. Por exemplo, eu vou decidir comer um quindim ou vou decidir comer um doce com menos açúcar. Se a minha decisão for baseada na lógica, sabendo que eu tenho uma pretensão, né, uma predisposição à diabetes, eu vou escolher ou nenhum dos dois ou escolher o que tem menos açúcar. Mas isso é baseado numa racionalidade, entendeu? Muitas das vezes, quando está ali na sua frente, na nossa frente, né, a gente escolhe pelo paladar, pelo emocional. E nem sempre a razão está presente dentro da gente para a gente escolher. E muitas das vezes a gente escolhe errado. Não estou dizendo que a parte emocional é para ser desconsiderada. Eu acredito que as duas devam ser levadas em consideração. Entendeu? Mas a gente tem que saber também as nossas tendências. E aí eu volto lá naquele livro do Ícaro Redimido, nos processos de arquivamento da memória, né, de toda aquela existência, de que forma ela é impressa em nosso espírito. Ali, todas as nossas tendências, todas as nossos hábitos criados naquela existência, ele é impresso em nossa alma. E em uma próxima reencarnação, a gente vai apresentar desde pequeno alguns hábitos, algumas tendências que a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe por que gosta mais disso ou daquilo. A gente não sabe por que reage daquela forma. Muitas das vezes, isso tem explicação em uma vida anterior. São hábitos milenares que a gente vem cultivando dentro da gente. E alguns hábitos talvez não sejam mais adequados para o momento. É necessário reformar, ou melhor dizendo, reeducar. A reforma nada mais é do que a gente reeducar todas essas tendências. Porque vamos passar de novo, entendeu? Por todo um processo de arquivamento das nossas lembranças na nossa alma. Todas as nossas vivências, elas vão impactando na alma da gente. A gente guarda determinados hábitos, principalmente. Os hábitos, eles são quase que automáticos. De tanto a gente fazer a mesma coisa, o nosso corpo, a nossa mente já automatiza. Você faz sem raciocinar. Tem coisas que a gente faz sem raciocinar que já não são mais lógicas, já não se comportam mais. Quando a gente é criança, a gente tem determinados hábitos. À medida com que a gente cresce, com que vai chegando a adolescência, vai chegando a fase adulta, esses hábitos já não cabem mais nessa vida. Entendeu? Já não cabe mais num novo contexto. E há a necessidade de uma adequação. Da mesma forma, as nossas tendências, os nossos hábitos, quando passa de uma existência para outra. A gente para e se pergunta, há quantos séculos a gente já não vem trazendo tendências que são muitas das vezes favorosas? E há a necessidade dessa alteração. Você já tentou tirar a chupeta de uma criança que tem o hábito de chupar a chupeta? Não é um hábito muito saudável. Geralmente a dentição fica para frente pelo hábito de chupar a chupeta. Entendeu? Então a mordida já não fica muito legal. Então, assim, tem toda uma transformação. Mas a criança age pelo lado emocional, pura e simplesmente dito. E ela não vai querer largar aquela chupeta. Entendeu? Então, é preciso que depois de um determinado tempo ela pare com esse hábito. Se ela insistir com esse hábito, a tendência é que toda a dentição dela vá para frente. E isso atrapalha a falar, atrapalha toda a mordida, a mastigação. Tem gente que tem problema no nervo aqui, que é a ATM, né, que dá umas dores horríveis em função dessa mastigação que é indevida. Então a gente vai acabando puxando para a gente, sem ter noção,
problemas que poderiam ser evitados. Quando a gente fala em reformar ou reeducar o espírito, a gente está tentando que a reforma geralmente ela é feita com uma base, né? Com uma bússola, com um norte. E essa reforma a gente tem que ter um projeto, não é isso? Esse projeto que a gente vai fazer, a gente não pega simplesmente o tijolo e sai jogando ou vai pintando uma parede sem a gente verificar que isso está dentro de um contexto de uma reforma geral. Para a gente chegar num objetivo de ter lá aquela casa aconchegante e tal, a gente tem que combinar a cor da parede com o piso, com o que eu não sei, e a gente assim vai criando uma grande reforma. Mas para que essa reforma tenha uma certa harmonia, há necessidade de um planejamento, há necessidade do projeto para que ela seja desenvolvida. Entendeu? E Cristo tem um projeto maravilhoso. Deus tem um projeto magnânimo. E o norte para que a gente consiga fazer essa reforma está ali, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros que Kardec escreveu, ele serve como bússola para que a gente consiga realizar em nós essa reforma. Só que ele te dá as linhas gerais. A dificuldade do pedreiro que vai assentar aquele tijolo, entendeu? Em saber se a tua base está nivelada, o que ele precisa fazer, cabe a cada um de nós. A gente sabe que o bem, a caridade ajuda muito a consertar os nossos hábitos, tira a gente do automatismo, convida a gente a olhar para o outro com um olhar de amor. E tudo isso ajuda para que a gente se construa. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer a caridade, e é uma caridade material, é quase que automática, em dado momento, a gente tem aquele insight, a gente tem aquela assim, poxa vida, poderia ser eu nessa situação. E tudo isso vai fazendo esse convite para com que a gente mexa um pouquinho dentro da gente e vá se melhorando. A cada existência, a cada vivência, a gente vai reformando um pouquinho ou se educando. Porque a gente tem um norte, que é o Evangelho do Cristo, que nos guia por esses caminhos que a gente precisa educar ou que a gente precisa reformar, entendeu? E aos poucos a gente consegue. Mas não dá para fazer isso sem um projeto. Não dá para fazer isso sem olhar para dentro de si. Não dá para fazer o projeto sem olhar para dentro de si. Então, uma coisa vai sendo amarrada à outra. Entendeu? Então, a primeira coisa é olhar para dentro de si e saber assim, quais as tendências, o que eu estou construindo nessa existência e o que eu trouxe de outra. Quais os meus hábitos? É normal a gente pegar o carro para dirigir no engarrafamento e a gente vê brotar dentro da gente algumas emoções. Entendeu? A emoção do tipo assim, enfatizar a conduta do motorista da frente quando não foi adequada, sem parar para olhar que muitas das vezes nós também fazemos isso. São pequenas, como eu vou dizer, pequenas vivências que todos nós já tivemos, se não essa, vivências bem próximas, de verem surgir, brotar em determinadas situações, sentimentos dentro do peito que muitas das vezes a gente não sabe explicar, não tem lógica. Entendeu? E a gente vai olhando para esses sentimentos que não têm muita lógica e a gente vai tentando razoabilizá-los. Olhar para cada sentimento e saber de onde surgiu isso. Mais importante do que saber de onde surgiu é saber se está dentro de um código moral, dentro da moral do Cristo. Entendeu? E se a gente tem dentro da gente, né, na nossa consciência já impresso o Evangelho, a gente
serve-se dele como essa bússola. Começa a julgar os nossos atos, os nossos sentimentos. É muito comum a gente enxergar isso no outro. Entendeu? Quando o outro faz alguma coisa que incomoda a gente, aí a gente para e pensa e fala assim, caramba, por que isso está me incomodando tanto? Isso já é você fazendo a reforma em si mesmo. Já é você olhando para dentro de si, você já começando a mapear o teu projeto para que você consiga fazer alguma coisa. Muitas das vezes a gente já começa a nos reformarmos sem sabermos que estamos nos reformando. Só basta tomar a consciência disso. Fazer esses questionamentos internos de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais direcionada. Entendeu? Então, quando alguma coisa te incomoda em alguém, para e olha para dentro de si e vê o que dentro de você está reverberando a atitude do outro. E aí você vai ver as suas tendências. Você vai olhar para aquela pessoa que no momento está te incomodando até com outros olhos. Você vai educar aquele teu sentimento do tipo, ai, não gosto, não quero estar perto. E aí depois você vai entender o porquê que você não quer estar perto. Porque na realidade a pessoa é como ela é. A gente aqui, ao olhar para a pessoa, gera uma certa identificação de alguma coisa que nós não gostamos em nós. Muitas das vezes o outro nada mais é do que um espelho nosso. Entendeu? E assim a gente vai olhando para dentro de si e montando o nosso projeto. Assim, poxa vida, eu fui antipática. Eu fui antipática com aquela pessoa, mas a pessoa, gente, não tem nem noção do que passa na minha cabeça, entendeu? Do que passa na minha alma. Então você começa a educar o teu sentimento, a educar os teus olhos, ao enxergar o outro com respeito. Só que para a gente realmente começar numa reforma íntima, a gente primeiro precisa se ver como espírito. Todos aqui, a maioria são espíritas, então a gente acredita numa reencarnação, a gente acredita em múltiplas existências. Mas acreditar não é viver. Acreditar é o lado racional. E para que a gente consiga voar, a gente precisa de duas asas, não é verdade? A gente precisa desse lado racional e do lado emocional também. Então, essas duas asas é que vão fazer com que nós consigamos levantar voos mais altos. Já tentou voar com uma asa só? Vai ser desastroso, não vai? Então, é necessário que a gente, ao entendermos, entendeu, o que incomoda no outro, qual a nossa tendência, o porquê que aquilo me irrita, entendeu? O porquê que eu ajo dessa forma em determinadas situações. A partir do momento que você entendeu, você já tem uma asa pronta, entendeu? Ou sendo construída. Agora você precisa ver a outra. E como fazer isso? Vivendo. Traga isso para o teu dia a dia. Me diz assim, poxa, eu tive uma reação automática que não foi boa. Cara, aquele cara me deu uma fechada, eu xinguei ele. Foi sem querer, mas já foi. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer? De que forma eu posso educar o meu espírito? De que forma eu posso mudar um pouquinho aquele pedacinho dentro de mim para que eu consiga ser melhor? Para que eu consiga executar um milésimo da minha reforma? Você passa a entender essa emoção e a praticá-la no seu dia a dia. De como você gostaria que aquilo fosse feito com você. A gente é óbvio, né? A gente quer respeito, a gente quer carinho, a gente quer atenção, a gente quer muita coisa. Mas de que forma você dá isso ao outro? Entendeu? E aí é trazendo isso para dentro da gente que a gente começa. A gente começa a se ver como um espírito.
A gente começa a vivenciar como um espírito e não como um corpo que tem início no berço e um final no túmulo. A gente transcende isso. E aí a nossa reforma não fica com uma carga tão pesada de ter que iniciar e terminar dentro de uma existência. Não é esse o objetivo. O objetivo é que quando a gente faça essa reforma, ela é um processo contínuo e constante. A partir do momento que você dá o start, o início, entendeu? Ela vai seguir no seu rumo, independente se você só tem uma, duas ou três existências. Ela vai seguir com você, porque o teu espírito não termina quando o teu corpo acaba. E a gente precisa, mais do que saber, é viver isso dentro da gente. A partir do momento que a gente vive uma realidade como espírito, você pode ver que até as dores ficam diferentes. Entendeu? O sofrimento, ele é opcional. A dor é real, ela existe. Mas o sofrer por aquela dor, ele se altera porque a sua visão também vai ser alterada. Porque você não está enxergando mais apenas essa existência. Você passa a ter consciência e sentir que você não vai terminar num túmulo, que a tua vida é maior do que isso. E aí a tua reforma começa a dar certo. Você começa a entender os seus hábitos, as suas tendências. E aí você pega esses hábitos, essas tendências que olhando para dentro de você, você enxergou, passa pelo crivo do Cristo. Passa pelo crivo do Evangelho. Entendeu? Que é a tua bússola, que é o teu norte. Passou por aquilo ali e falou assim: agora eu já sei o que eu preciso fazer. E aí, não termina aqui. A gente precisa botar em prática. Por quê? Porque é tornando isso um hábito que a gente vai conseguir levar para uma outra existência como tendência. E não seria bom se a gente pudesse levar as tendências boas, porque a gente leva qualquer tendência. É um processo, uma forma, é uma lei, entendeu? Ela se cumpre independente do vetor, né? Independente da direção. Então, seria muito bom se a gente conseguisse levar, através dessa reforma que a gente faz dentro da gente, da mudança dos nossos hábitos, a gente puder cultivar hábitos bons, a gente com certeza vai levar para uma outra existência tendências boas. É patrimônio do teu espírito. E assim você dá um start nesse processo que começa em uma existência, mas que não tem existência para terminar. É uma evolução contínua e constante. E assim a gente vai vivenciando e vai vivendo. Eu vou trazer, peço licença para vocês, para trazer um exemplo prático. Eu sou de formação administradora, auditora e psicóloga. E eu comecei a trabalhar, comecei a estudar e fui trilhando a minha profissão como auditora. E assim eu fui seguindo. Só que lá para as tantas eu vi uma tendência muito forte em mim, que é gostar de criança. Eu gosto muito de criança, tenho uma paixão muito grande por crianças. E eu tive um filho só, entendeu? E meu menino hoje, a gente chama de menino, né? Quem é mãe e está aqui sabe muito bem que muitas das vezes os meninos têm 25, no meu caso, 30, até 60 anos, a gente chama de menino, a gente trata com todo carinho como nosso menino, né? E eu fui vendo que essa minha tendência ultrapassou. Embora eu tivesse filho, embora meu filho já tivesse grande, eu ainda continuava com esse espírito materno muito latente. E estudando essa parte de espírito, né, nessa vivência, que é um desafio que a gente tem no nosso estudo,
é a gente tentar não permitir, não deixar que o livro, esse livro espírita, seja apenas uma referência, como é que eu vou dizer, um entretenimento, que você lê, os livros espíritas geralmente são muito bem escritos, emocionam a gente chega a ser sensibilizado pelo livro, pela história, mas que depois que termina, a gente fecha o livro e volta para a estante, ou doa, ou presenteia, ou deixa lá na estante para reler numa outra oportunidade, mas aquele momento de entretenimento passou, emocionamos-nos, mas acabou. É como um filme no cinema, que você foi lá, assistiu, saiu, comeu pipoca, voltou para casa e voltou para o teu dia a dia. Ele não conseguiu provocar em você nada além de uma emoção momentânea. Entendeu? Então, assim, o livro ele tem todo o conteúdo para que a gente consiga nos sensibilizar. Mas esse é o objetivo do livro. Agora, o que vai se fazer com essa sensibilização depende de cada um de nós. Entendeu? Trazer isso para a vivência, para o dia a dia, tentar ver de que forma eu posso incorporar no meu dia a dia isso que tanto mexeu comigo. Essa é um dos objetivos de alguns cursos que a gente faz no Pedro. É tentar aproximar a teoria da prática. Porque é através da prática que você consegue sensibilizar esse mecanismo de você arquivar em você, de você gerar o hábito para que você possa levar uma tendência boa, para você poder adquirir isso como um patrimônio do teu espírito. Então, esses hábitos bons e esses livros que a gente lê, esses livros espíritos, eles estão repletos de sugestões desses hábitos bons, né? O livro espírita ele é mais do que um entretenimento. É a vida de alguém que já vivenciou e ele concorda em se expor, muitas das vezes, os piores tropeços. Ele abre a qualquer um que queira ler o livro e está ali exposto sobre aquele espírito a sua vida. Entendeu? Então, assim, ele acaba com esse sentido de privacidade, né? Ele se expõe a todos nós a sua história. Muitas das vezes, não é uma história muito bonita, entendeu? É uma história que geralmente ainda está em construção, entendeu? Então, quando a gente pega para ler um livro, a gente lê até de forma diferente quando a gente sabe disso, né? Que a gente lê com respeito, sabendo que aquilo ali foi vivenciado por outra pessoa. Entendeu? E muitas das vezes a gente consegue aprender não apenas pela vivência. Tem um teórico em psicologia que fala sobre aprendizado vicário, que você aprende com o que você vê. E isso é muito utilizado nas campanhas de trânsito. Não é preciso você passar por um acidente de carro para que você possa compreendê-lo e mudar a sua atitude em relação àquilo, entendeu? Da mesma forma, é um livro espírita. Não há necessidade de que nós tropeçamos na mesma pedra. Todos esses espíritos que têm a sua vida exposta num romance ou num livro, fala das suas piores dores. Não há necessidade de nós sentirmos essa dor para que possamos mudar, para que a gente possa enxergar o que vem depois. Porque muitas das vezes é através de um hábito ruim, a nossa leitura do início, né, ela faz até um convite para nos reformarmos num trechozinho final. E essa reforma é latente, é essencial. Essa educação dos nossos sentimentos, essa educação como espírito. O primeiro passo é se enxergar como um espírito.
E aí eu estava contando mais ou menos a experiência, né, da minha profissão, e eu, ao enxergar a minha tendência, e estudando psicologia, eu resolvi trabalhar com criança. E aí eu resolvi projetar uma carreira, que até então eu como auditora, estava planejando uma carreira para essa existência. Eu sou auditora, eu estudei para ser auditora, eu fiz os cursos para ser auditora, tenho a formação e fiz os concursos para isso. Então, eu tive todo um planejamento em planejar uma carreira. E assim eu executei. E eu cheguei. Só que eu parei para pensar e falei assim: caramba, eu planejei uma existência. Se eu me vejo como um espírito, por que não planejar uma carreira para muitas existências? É uma forma diferente, né? É você começar a puxar para si o entendimento de que você é mais do que um corpo, de que você é um espírito. E aí eu comecei a tentar construir uma carreira para várias existências. Eu já sabia que eu tinha uma tendência a gostar muito de crianças, crianças de uma faixa etária específica, entendeu? E passei a cuidar dessas crianças. Hoje eu atendo crianças dentro de um consultório de psicologia. Fiz os meus estudos, né, na área de neuropsicologia, faço avaliação neuropsicológica de criança. E sou feliz pra caramba com isso. Você não imagina a realização que se tem quando se faz o que se gosta. Mais do que isso, né? Eu me vejo em outra existência, se eu puder e assim me for permitido, a trabalhar com criança. Eu gosto tanto de trabalhar com criança que eu já escolhi, já direcionei mais ou menos uma carreira, que se me for possível, eu vou seguir. Então eu me vejo, de repente, numa outra existência, trabalhando da mesma forma. E tanto na parte espiritual quanto na parte que me cabe de profissão, eu estou direcionando porque quero, porque me entendo dessa forma para trabalhar com essas tendências que eu já trouxe. Trouxe tendência ruim? Também. Muitas. No trânsito, então, mas eu tenho trabalhado isso. E assim a gente vai se reformando, a gente vai se transformando. Por quê? Primeiro eu olhei para dentro de mim, eu consegui identificar em mim algumas tendências, e aí, sabendo disso, o que fazer? Pega a tua bússola, pega o evangelho, pega o crivo moral do Cristo. E ali você vai saber as respostas. Ali você vai conseguir direcionar a sua vida para uma existência de transformação. Você vai conseguir mudar a si mesmo, implementar em si diversos hábitos que vão ser essenciais numa existência, ou em várias existências. Então, ele não é um patrimônio que a ferrugem não corrói, a traça não consome, entendeu? E você carrega para si, como patrimônio do teu espírito. Então, essa reforma, ela é um convite a uma eternidade, entendeu? Então, não tem o porquê fazer correndo, não tem o porquê fazer de qualquer jeito. Vamos devagarinho. Se o que você conseguiu foi 2 milímetros, graças a Deus. Pelo menos são 3 milímetros na direção correta. Chico é que falava, né? Que era uma lesma, né? Que ia se rastejando lentamente, mas na direção correta. E isso é o que é importante. Mas para que você saiba essa direção correta, você tem que ter uma boa bússola,
entendeu? E necessita olhar mais do que para fora, para dentro de si, para poder se enxergar. Não tem como se reformar ou se educar se você não saber aonde você está. Se você não tiver esses parâmetros, não tem como reformar. E essa reforma, ela não é muito, como eu vou te dizer, material. Ela precisa e necessita muito do teu lado emocional. Porque é esse lado emocional que vai te impulsionar e vai te tornar aquela vivência intensa o suficiente para imprimir em sua alma esse hábito. Isso é essencial, é muito importante. Então, assim, mais do que uma reforma, é um projeto de educação da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. Entendeu? E assim, a gente educa com tanto carinho um filho, né? A gente educa com tanto amor. E a gente fazendo isso com a gente vai estar dentro daquela máxima do Cristo, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é necessário amar a si. E não tem como você amar a si sem você se conhecer, sem você saber quem é, sem saber onde você quer chegar. Porque assim, para quem está perdido e não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar, né? Agora, se você tem um norte, se você sabe como se conduzir, se você não sabe, não fica preocupado, não tem problema. Pega o evangelho. É a melhor bússola que qualquer ser humano pode ter. Cristo, ele resume toda uma trajetória em uma pequena frase, né, em duas, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir pegar apenas isso e trazer para o nosso dia a dia e vivenciarmos isso, nós já estaremos vivenciando todo um evangelho. Mas não é porque a gente acha difícil que a gente não possa tentar. Vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência diária, para o nosso trabalho, para a nossa lida com o filho, com as pessoas com quem a gente convive, esse carinho, esse amor, essa reforma, essa educação. Porque ao olhar para o outro como um espelho de si, ele já te convida você a respeitar a si mesmo. Entendeu? É um respeito que fala muito de um cuidado, que fala muito de um carinho. E para a gente que é espírita, é essencial. Não tem como vivenciar o que o espírita, ser espírita é um título. Mas é um título que de nada vale. Porque o ser espírita, ele necessariamente passa pela vivência, pelo coração, pela emoção, pelo sentimento, por você experienciar aquilo ali. Não adianta nada você dizer eu sou espírita e ser da boca para fora. O ser espírita é muito mais interno, é muito mais de uma transformação, né? Muito mais vivenciado do que dito. Dizer são palavras que o vento vai levar e que não fica. Mas a realidade de cada espírito, ela é presente. A tua vibração não muda de acordo com o que você se intitula. A tua vibração, ela vai sendo alterada à medida com que você vive. Entendeu? E vivendo, você consegue atingir camadas, atingir experiências, criar estes hábitos
que ficam entranhados na tua alma e no teu espírito. Então, esses hábitos precisam ser saudáveis, precisam ser direcionados, precisa da bússola do Cristo para que ele possa ser bons hábitos, para que ele possa ser causador de transformações, para que ele possa impulsionar essa nossa evolução. Eu agradeço muito o carinho de vocês. E a paciência. É o que eu tinha para dizer. Um grande abraço a todos.